noite. Saúdo a todos, irmãos, irmãs, amigos, igreja, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor esteja com todos vocês neste dia e sempre. E que possamos, nesse momento que vamos participar desse culto ao Senhor, possamos ser edificados pela sua palavra, edificados através dos cânticos e das orações que aqui serão feitas. Agradecemos a Deus por essa oportunidade de estarmos novamente juntos, celebrando este culto ao único que é digno de ser cultuado, nosso Deus maravilhoso. Que assim seja. O Salmo 125, versículo 1 e 2 diz: Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. E que assim seja, que o Senhor esteja contigo, que o Senhor esteja conosco, ao nosso derredor, hoje e sempre, nos guardando e nos livrando também de todo mal. Oremos ao Senhor. Pai Santo e Eterno, queremos te agradecer por esse momento em que nós nos encontramos, ó Senhor, para louvar, ó Pai, e adorar teu santo nome, ó Pai. Pois somente tu, ó Pai, és digno de toda honra, toda glória e de todo louvor, ó Pai. Ó Senhor, temos certeza, ó Pai, de que tu, ó Senhor, está aceitando, ó Pai, este culto que é dedicado a Ti, ó Pai. Porque Tu nos inspiraste, ó Pai, Tu, ó Senhor, nos ajuntou, ó Senhor, nesse momento, para deixarmos os nossos afazeres de lado, os nossos afazeres comuns, ó Pai, para ter, Senhor, esse momento de comunhão junto contigo, ó Pai amado, e junto também com os nossos irmãos. Embora, ó Senhor, ainda estejamos sob esse mesmo regime virtual, Senhor, Tu fala conosco, ó Pai, bem de perto aos nossos corações, aos nossos ouvidos, ó Senhor, através desse culto desta noite, ó Pai. Fala conosco, ó Pai. Fala com todos nós, Senhor, aquilo que Tu quer falar conosco, ó Pai. E que Tu possa, Senhor, abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes para o entendimento. E que o Espírito Santo, Teu Espírito Santo, Senhor, venha falar conosco nesta noite e sempre. Obrigado, Senhor, pois é em nome de Jesus que nós assim oramos agradecidos, hoje e sempre. Amém. Graça e paz, irmãos. Saudades de todos vocês. Peço a Deus que brevemente nós possamos nos encontrar. Vou estar fazendo uma oração de intercessão. Senhor nosso Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, por mais um dia de vida. Graças te damos, ó Deus, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, Senhor. Ó Pai, eu te peço pelo teu servo que for ministrar a tua palavra, que a tua palavra, Deus, venha falar aos nossos corações, que nós possamos ouvir, ó Pai, e colocar em prática, Senhor. Pai de amor, eu te peço por todos os médicos, enfermeiros e todas as pessoas que estão, ó Deus, na frente, lutando contra esse vírus, ó Pai. Que o Senhor venha, ó Deus, enviar um socorro, para que no tempo e na hora do Senhor esse vírus venha cair por terra, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que muitas vidas já partiram para Ti, Senhor, mas que o Senhor venha consolar e confortar todos os familiares que já perderam o seu ente querido, Senhor. Abençoa, Deus, a IP de Jardim Rubru, abençoa, Deus, todos os meus irmãos, e que brevemente, ó Pai, nós vamos estar de volta à nossa igreja, Senhor. Ó Pai, como nós sentimos falta de estarmos ali junto com todos os irmãos, mas sabemos que tudo tem um propósito e que tudo isso que está acontecendo, ó Pai, se o Senhor está permitindo que tudo isso aconteça para que nós possamos reconhecer que só o Senhor é Deus, que nós possamos, ó Deus, ter entendimento, sabedoria e esperar, ó Deus,
em Ti que brevemente tudo isso vai passar, Senhor. Ó Senhor Jesus, é difícil, sabemos, mas aqueles que confiam em Ti, ó Pai, nunca serão desamparados. E creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa, Deus, todos nós. Dá-nos um culto abençoado por Ti, ó Pai. Fica conosco, Senhor, e nos ajuda a ser pessoas melhores. Em nome de Jesus, oro agradecida, com perdão de meus pecados, hoje e para todos sempre. Amém. Saudades, irmãos. Ficam com Deus. A paz do Senhor, irmãos. Vou ler a palavra do Senhor em Salmos 116, do 1 ao 6. Amo ao Senhor, porque Ele ouve a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Laços de morte me cercaram, angústia de inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Que Deus nos abençoe. Neste lugar, em tua presença, vou me derramar e declarar que é santo, oh Deus. O som do céu, vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o lindo nome que salva. Jesus.
derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva. Vem sobre nós, manda tua chuva nesse lugar. Vem tua presença me derramar e declarar que é santo Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento suave hoje aqui. Vou declarar o único nome que salva, Jesus. Graça e paz, irmãos e irmãs. Vamos fazer uma leitura que se encontra no Evangelho de João, no Novo Testamento, capítulo 14, do versículo 15 ao 21. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verás mais, vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Senhor, meu Deus, eterno Pai, graças te dou nesse momento por mais um dia de vida. Quero neste momento te pedir que o Senhor venha iluminar este culto, abençoando a vida do pastor que vai ministrar a palavra e que essa palavra venha de encontro aos nossos corações. Quero te pedir em favor da nação, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, Senhor. E que o Senhor venha, meu Pai, capacitar a vida, Senhor, dos médicos, Senhor, das pessoas que estão
na frente desses serviços, meu Pai, desses trabalhos. Que o Senhor possa dar a eles força, sabedoria, Senhor, capacidade para que eles possam saber lidar com essa situação, meu Pai. Quero também nesse momento te pedir em favor das famílias que estão enlutadas, meu Pai. Que o Senhor possa estar, Senhor, consolando e confortando o coração de cada um, Senhor. Quero te pedir também em favor da nossa igreja, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando as famílias, Senhor, da igreja, suprindo a necessidade de cada uma delas, meu Pai. Quero também te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, meu Pai. Te peço também que o Senhor venha aumentar a nossa fé em Ti, Senhor. Sabemos que somos pequenos, Senhor, diante de Ti, que necessitamos muito do Teu amor, Senhor, do Teu carinho, meu Pai, da Tua misericórdia, meu Pai. Tudo, Senhor, que eu te peço, Senhor, nesse momento, te agradeço, Senhor, no nome santo do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Convido a vocês a abrirem suas Bíblias no texto de Êxodo, livro de Êxodo, capítulo 13. Vamos refletir entre os versículos 17 ao versículo 22. Êxodo, capítulo 13, dos versículos 17 ao 22. A palavra do Senhor nos diz assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse: para que, porventura, o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Também levou Moisés consigo os ossos de José, pois havia este feito os filhos de Israel jurarem solenemente, dizendo: certamente Deus vos visitará. Daqui, pois, levai convosco os meus ossos. Tendo, pois, partido de Sucote, acamparam-se em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Que o Senhor nos abençoe na reflexão desta palavra. O Êxodo é um texto muito importante na história do povo de Deus, mas também para nós é um texto muito importante para nós, crentes hoje, cristãos hoje, para a igreja hoje. Os textos que fazem parte do Êxodo, eles são muito importantes para que nós possamos refletir algumas coisas, algumas grandes lições que esse texto tem a nos mostrar. Veja que aqui o povo de Israel está saindo do Egito. Essa foi uma experiência maravilhosa que esse povo teve com Deus. A experiência bem próxima, bem presente dessa libertação, né? E aqui, na realidade, não foi a última experiência que eles tiveram, mas sim foi o recomeço, foi a retomada da experiência do povo de Deus junto com o seu Deus, né? Então, veja que foi preciso somente uma noite para tirar Israel do Egito. Mas para tirar o Egito de Israel foram necessários 40 anos. Né? Tanto que Moisés, ao refletir isso, né, esses 40 anos, ele disse lá em Deuteronômio capítulo 4, verso 37 e 38, que Deus te tirou do Egito para te introduzir na sua terra e te dar por herança. A mesma coisa pode ser dita para nós, cristãos.
através da redenção de Cristo, porque Deus ele nos livrou da escravidão, do jugo da escravidão, para que pudesse nos conduzir à bênção em Cristo Jesus. Então, essa transição, né, do povo de Israel saindo da escravidão do Egito e sendo conduzido para a liberdade da terra prometida também, ela serve muito bem para o cristão. A pessoa que confia em Jesus Cristo, ela nasce de novo, né? Ela passa a fazer parte da família de Deus. Mas esse é o começo, né, de uma nova etapa na sua vida, que deve gradativamente nos conduzir, né, e nos levar a um crescimento e uma edificação espiritual na experiência com Deus. Deus ele nos liberta, Deus ele nos conduz através de várias experiências, né? Várias experiências que acontecem no decorrer da nossa vida. Isso é gradativo, é um dia de cada vez. Isso para quê? Isso para que nós possamos conhecê-lo melhor, conhecer o caráter de Deus e para que pela fé possamos também nos apropriar de tudo aquilo que Ele deseja nos dar, tudo aquilo que Ele nos promete. E ao mesmo tempo, também nós passamos a nos conhecer melhor, passamos a crescer em entendimento quanto ao que se diz respeito à vontade de Deus e também referente às suas próprias promessas, né? Confiança nas suas promessas. Veja que o deserto na Bíblia sempre foi descrito como um lugar abrasador, um lugar seco, né? Habitado apenas por animais ferozes, como está descrito lá em Jó, capítulo 24, verso 5. Também habitado por serpentes e escorpiões, conforme Deuteronômio 8, verso 15. Mas o deserto também, ele era um lugar de refúgio, né? De revelação, um lugar de chamado, Êxodo capítulo 3, verso 1 ao 3, um lugar de provação, Deuteronômio 1, 8, melhor dizendo, versos 1 ao 3, lugar de juízo, lugar de tentação, mas também lugar de pregação das boas novas. Então, nós tomamos o deserto como uma espécie de metáfora da nossa vida, né? Onde exatamente se desenrola a nossa vida cristã em todos os seus aspectos, né? Em toda a sua intensidade. E o deserto ele faz parte também das nossas vidas. Porque há momentos em nossas vidas que experimentamos, às vezes, esse deserto. Até mesmo um certo deserto espiritual. Momentos de secura, de escassez, de alegria espiritual, né? Mas, no entanto, somos levados a passar esse deserto, por esse deserto. Mas também Deus nos promete que iremos vencer a esse deserto. Não devemos temer o deserto. O deserto, por vezes, é necessário que se passe pelo deserto, para que aprendamos algumas coisas. É um modo didático que Deus tem para não somente nos avaliar do que tem no nosso coração, mas também é uma forma de Deus agir didaticamente para nos edificar, para que nesse deserto possamos louvá-lo, para que nesse deserto possamos adorá-lo. Deus conduz, sim, o seu povo ao deserto. Veja que no texto, no versículo 17, 18, ele nos diz assim, principalmente no 17, a primeira parte, né? Tendo o faraó deixado ir o povo, né? Nessa sentença, dá até a impressão de que o faraó, ele pela sua decisão, né, ele deixa o povo ir. Mas só que a verdade é outra bem diferente, porque foi Deus quem tirou o seu povo do Egito. Foi Deus quem libertou o seu povo.
Embora haja ali a ação de Faraó, mas, no entanto, é Deus quem tira o seu povo do deserto. Porque esse ato foi um ato soberano de Deus, é um ato de resgate, é um ato de libertação. Isso está descrito lá em Deuteronômio capítulo 7, verso 8. E lá diz o seguinte: mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor os tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. E ainda é dito mais em Deuteronômio capítulo 26, verso 8. E lá está descrito o seguinte: e o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com milagres. Deus é aquele que está por detrás de todos os eventos da história. É Ele quem aplica a sua vontade soberana, e dentro da sua vontade soberana está exatamente em de nos resgatar, de resgatar o seu povo do Egito e nos resgatar através de Jesus Cristo da escravidão do pecado. Porque é Ele quem está à frente de toda a história. As coisas, apesar de que muitos falam que parece que não há controle, mas Deus está no controle de todas as coisas. Por isso mesmo nós devemos acalmar os nossos corações, confiar no Senhor de que Ele pode sim, até mesmo nos conduzir ao deserto, mas para que nós não temamos, né? Ou pensemos que iremos morrer nesse deserto. Mas o tempo do deserto às vezes é necessário para que nós reflitamos e saibamos que Deus é Deus, porque Deus, Ele carrega o seu povo, né? Ele somente não liberta do Egito, da escravidão, mas Ele carrega o seu povo em direção à terra prometida. E o texto, versículo 17, essa primeira parte aqui: tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, né? Veja aqui que esse verbo aqui, levar, né, ele tem o sentido de carregar, né? Carregar é como, por exemplo, uma mãe que carrega o seu filho nos seus braços, né? De uma forma carinhosa, de uma forma ali que não há como retirar esse filho dos seus braços. Isaías, lá no capítulo 46, versos 3 e 4, ele diz assim: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno, até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois carregar-vos-eis e vos salvarei. Eis a promessa do Senhor em nos carregar, em nos transportar nesses momentos de dificuldade, né? E sabermos, né? Deus está enfatizando isso através do profeta Isaías para que nós saibamos que Ele nos leva, Ele nos carrega nos momentos de dificuldade, nos momentos de deserto também. E Ele nos leva pelo caminho, não da terra dos filisteus, mas pela terra do deserto, porque ali o caminho para a terra dos filisteus era o caminho mais fácil, mas, no entanto, Deus nos leva aqui para um caminho diferente, o caminho do deserto. É necessário passar pelo deserto, para que saibamos quem é Deus e para que reconheçamos também o que há dentro do nosso coração. Veja que Moisés também compara a ação condutora de Deus, né, ao cuidado de uma águia. Deuteronômio capítulo 32, versos 11 e 12. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e, tomando-os, os leva sobre elas. Assim, só o Senhor o guiou e não havia com ele Deus estranho. Então aqui está o cuidado de Deus e aqui esse exemplo, né, da águia, né,
que acorda a sua ninhada e voa sobre a sua ninhada, estende as suas asas, né? Para quê? Para guiá-los. E assim também Deus guiou o seu povo para o deserto, né? Não pela terra da facilidade, mas pelo momento, pela terra da dificuldade, né? Deus queria mostrar alguma coisa para esse povo, mas também Deus quer nos mostrar algo para o seu povo hoje, para a sua igreja hoje. Mas Ele está no comando. Nós estamos, a igreja está nas mãos de Deus, né? E nisso não deve haver dúvida nos nossos corações. É Ele mesmo quem escolhe o caminho do seu povo, né? Veja que quando o povo saiu do Egito, o caminho mais lógico, como já disse, a ser tomado seria o da terra dos filisteus, era o caminho mais fácil, talvez o caminho até mais seguro, né? Mas Deus conduziu o seu povo para o deserto. Era o caminho mais longe, mais difícil, mais, vamos dizer assim, inseguro. Verso 18, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Né? O caminho do deserto é exatamente esse caminho da dependência, né? Caminho da provação, caminho da resistência, o caminho da perseverança. O deserto é a estrada da renúncia. O deserto é a estrada da cruz. O deserto é a estrada da fé. O deserto é a estrada divina. Deus escolhe o caminho que o povo deveria andar e não o caminho que o povo queria tomar. Hoje também é a mesma coisa. Deus não muda. É Deus quem escolhe o caminho que o povo deve andar. Infelizmente, hoje, muitos do povo querem ditar algumas regras para Deus e querem tomar o seu próprio caminho. Mas saibamos que Deus é aquele que escolhe o caminho para o seu povo. E ao escolher o caminho para o seu povo, é Ele mesmo quem nos arregimenta. Né? Essa palavra aqui, arregimentar, é o quê? É armar. Né? Veja então que Deus, ao nos conduzir para o deserto, né? Ele está presente, né? E Ele também não nos deixa sem as armas necessárias para passarmos por esse deserto. A arma do crente, a arma da oração, a arma da resistência, a arma do próprio Espírito Santo, quem nos ajuda, quem nos consola, quem nos orienta, quem nos mostra o caminho da vontade de Deus. Mesmo passando por deserto, o povo de Deus, ele é conduzido por Deus, é guardado por Deus. Os caminhos do Senhor, eles são maravilhosos e devemos confiar nisso. Veja que Davi, lá no Salmo 25, verso 4, diz o seguinte: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Ensina, Senhor, os teus caminhos. Faça-nos conhecer, ó Pai, os teus caminhos, pois os teus caminhos são maravilhosos, porque é tu mesmo quem vai junto conosco. Nós não vamos sozinhos nesse caminho. E isso é maravilhoso, saber que Deus conduz o seu povo no deserto, né? Nos conduz para a glorificação do seu nome. Veja lá o que está descrito em Êxodo 14, do 1 ao 4. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel que retrocedam e se acampem de fronte de Pi-Airote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente dele vos acampareis junto ao mar. Então Faraó dirá aos filhos de Israel: estão desorientados na terra, o deserto os encerrou. Endurecerei o coração de Faraó, para que os persiga, e sereis glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Veja que a glória do Senhor, mesmo em meio à perseguição,
né? Veja que o Senhor, Ele é glorificado, né? Mesmo o faraó, com todo o seu exército, né? Aquele exército, e não somente o exército, mas todo o povo do egípcio, saberá que o Senhor é Deus. Mesmo mediante toda a perseguição que o povo de Deus pode sofrer, ou sofreu, e que pode sofrer de agora em diante, né? Saiba todo o povo que esse povo, a igreja, é o povo de Deus. Que o Senhor o guarda para quê? Para que a igreja seja glorificada? Não. Para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque Ele faz grandes feitos para o seu povo e guarda o seu povo. O Senhor também, no deserto, nos faz aprender uma grande lição. Sempre que passamos pelo deserto, possamos sempre nos recordar que o espiritual, ele vem antes do material. Para que nós estejamos prontos para passar pelo deserto, é necessário que nós aprendamos algumas coisas espiritualmente falando. Veja que há muitas pessoas que passam pelo deserto, mas que ainda não estão preparadas para passar pelo deserto. Porque encaram o deserto somente como deserto, somente como material. Mas é necessário encararmos o deserto como algo necessário para que sejamos edificados pelo Senhor, para que o Senhor nos ensine as verdades que precisam ser aprendidas por nós, para que deixemos cada vez mais o eu de lado e que o Senhor seja o Senhor realmente das nossas vidas. O deserto, ele tem essa característica, nos religar a Deus. Jesus passou pelo deserto. Jesus, para iniciar o seu ministério terreno, ele precisou ir no deserto para continuar em comunhão com o Senhor, para aguardar um momento propício para o início do seu ministério terreno. Sofrer as tentações. E assim Jesus estava preparado para o início do seu ministério. O Senhor estava junto com Jesus no deserto. Estava caminhando ao lado do Senhor Jesus. E assim também o Senhor caminha ao nosso lado. Assim também o Senhor caminhou ao lado do seu povo. Os versos 21 e 22 do nosso texto diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Esse é o cuidado do Senhor, essa é a presença do Senhor. E presença de Deus significa direção, significa orientação. Assim, somos conduzidos por Deus. O Senhor não se aparta de nós, Ele está conosco, Ele está presente. Veja que era importante para o povo israelita, hebreu, saber que Deus estava presente, porque era a própria orientação. Veja que em Êxodo capítulo 33, verso 15, diz assim: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Veja que a presença de Deus significa isso, significa orientação. Não é possível irmos para um lugar ou outro sem a presença de Deus, sem a orientação de Deus. Presença de Deus também significa segurança, significa proteção, né? É Ele quem nos dá essa proteção necessária para darmos o próximo passo, né? Veja que a nuvem estava durante o dia e trazia sombra
diante daquele calor intenso, e a coluna de fogo aquecia o povo no deserto, que no deserto as noites são frias. Esse é o cuidado de Deus, essa é a proteção, é a segurança, é a orientação de Deus. Também a presença de Deus significa encorajamento, né? Para realizarmos as nossas tarefas que nós precisamos, e como igreja, o cumprimento da nossa missão. Veja que a presença de Deus também significa conforto na tribulação. Sempre passamos por dificuldades, por tribulações, mas é a presença de Deus quem nos ajuda a superar e a entender também esses momentos de dificuldade, né? A presença de Deus também significa capacitação espiritual. Sem o poder de Deus, espiritualmente nós não podemos realizar nada. Zacarias capítulo 4, verso 5. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Podemos fazer então as coisas que Deus nos ordena fazer. Na dispensação da bênção de Jesus, ele diz o seguinte lá em Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer dos céus, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. A presença de Deus é assim. A presença de Deus com o seu povo no deserto significa capacidade para lutar, resistir e perseverar. Assim também, para você, meu irmão e minha irmã, a presença de Deus no deserto da nossa vida significa isso: capacidade para lutar, capacidade para resistir e capacidade para perseverar. Porque é o Espírito Santo de Deus quem nos guia, quem nos ensina através da sua palavra a enfrentarmos esse deserto e também a passarmos por esse deserto de forma, não que morramos nesse deserto, mas que sejamos edificados através desse deserto. Veja que a palavra de Deus lá em Êxodo, capítulo 14, capítulo 14, verso 15, diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Quando olhamos o deserto, né, e clamamos ao Senhor, e há tempo para tudo, há tempo para clamarmos, mas também há tempo para marcharmos. O Senhor disse para marcharmos, né? E Ele nos traz exatamente, nos dá essa ordem de marcharmos sobre o deserto, em direção ao deserto, com a confiança de que Ele está ao nosso lado, Ele está nos conduzindo e Ele está nos dando toda a proteção e toda a segurança para atravessarmos esse deserto. Que diante das dificuldades que encontremos no nosso dia a dia, não percamos essa verdade de vista. Não nos estribemos nos nossos próprios conhecimentos, mas que nos apoiemos sempre na segurança que o Senhor nos dá, na sua proteção, porque essa é a tua presença que nos capacita a enfrentarmos as dificuldades do dia a dia, de forma que não nos deixamos desfalecer, nem olhemos para a esquerda nem para a direita, mas que olhemos sim, firmemente em direção ao alvo que é aquele que é o consumador da nossa fé e da nossa salvação, Jesus Cristo. Que possamos caminhar, mesmo no deserto, com a certeza de que não morreremos no deserto, mas que chegaremos à terra prometida, a terra que emana leite e mel. Que o Senhor nos abençoe. Amém.
firme nas promessas do meu Salvador. Cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade gozarei sem fim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz, cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Vamos nos despedindo, encerrando o culto desta noite, agradecidos a Deus pela oportunidade de estarmos juntos em comunhão com o Senhor e comunhão com os irmãos e recebendo da parte do Senhor a sua palavra e a sua orientação. Oremos ao Senhor. Pai bendito, nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em que passamos na tua presença, Pai, momentos onde podemos, ó Senhor, elevar os nossos corações, ó Pai, a Ti, através das orações, através das leituras da Tua Palavra, Senhor, e através, ó Senhor, da explanação e da pregação da Tua Santa Escritura, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu tem nos alimentado, Senhor, mesmo num tempo de deserto. Tu tem nos orientado, mesmo no tempo do deserto. Tu tem, Senhor, nos guardado e protegido, mesmo nesse tempo de dificuldade, ó Pai amado. Isso para o Senhor nos edificar, isso, Senhor, para nos tornar cada vez mais convictos da Tua presença, Senhor, e da Tua santa e bendita paz, ó Senhor. Seja conosco, seja com o Teu povo, ó Pai amado. Nos ajuda, Senhor, a atravessar os momentos de deserto das nossas vidas. Ajuda, Senhor, a Tua igreja, Senhor, mesmo nesse momento, ó Pai, de deserto, que ela possa, Senhor, que a igreja, a Tua santa igreja, Senhor, possa atravessar incólume por esse momento, ó Pai, em que estamos atravessando, ó Pai. Para que no momento devido, no momento preparado por Ti, ó Pai amado, possamos, ó Senhor, não estar dispersos, mas estar sim atentos, ó Senhor, ao Teu mandar, atento à Tua ordem, pois a Tua ordem é essa: diga ao povo que marche, porque eu estarei contigo até a consumação dos séculos. Essa é a promessa do Senhor Jesus, essa é a Tua promessa que Tu tem dado ao Teu povo ontem, hoje, e é a mesma que será dada à frente, ó Pai amado. Porque, ó Senhor, a igreja precisa, Senhor, sim, ó Pai, estar convicta desta grande missão, ó Pai amado.
deve estar convicta e pronta e preparada, Senhor, para, ó Senhor, não somente receber essa orientação, mas para cumprir essa orientação. Obrigado, Senhor, pela tua ajuda, pela tua companhia, ó Pai. Obrigado, Senhor, por tudo quanto tu tem feito para a tua igreja e para com cada um de seus filhos e filhas, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo, pois é em nome de Jesus que nós assim oramos e que tenhamos, ó Pai amado, uma boa semana na tua presença, ó Pai, guardados pelo teu Espírito Santo e orientados, ó Pai, por esse Espírito Santo maravilhoso e pelo teu cuidado maravilhoso. Obrigado, Pai, pois é em nome de Jesus que nós assim oramos, hoje e sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação e o ensino edificante do Espírito Santo seja com todos vocês e também com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde e que o Senhor coloque na boca de vocês a sua palavra e que vocês falem do Evangelho da salvação de Jesus Cristo a todos aqueles que necessitam escutar a boa notícia de salvação em Jesus. Deus os abençoe.